Estamos estudando, trabalhando no livro dos Salmos, especificamente no Salmo 91. É um salmo de refúgio, é um salmo de proteção, é um salmo que é uma aliança com Deus para todo aquele que nele crê. Existem promessas inegociáveis de Deus com relação aos seus. Pastor, mas se eu estou debaixo dos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, por que que o mal tocou a minha vida? Por que que o mal toca a vida do crente? Por que que o mal tocou na vida de Jeremias? Por que que Isaías foi partido ao meio? Por que que Jó perdeu seus filhos? Deus é um Deus que nos ensina. O mal, quando ele atinge a tua vida, ele está sob o controle de Deus. Quando você pensa que perdeu, Deus vira o jogo em teu favor. Todas as vezes que Jesus chegou atrasado, todas as vezes, Jesus chega atrasado 4 vezes. E as 4 vezes ele chega para ressuscitar morto. Não, já está morto, fede de 4 dias. Tira a pedra e o resto é comigo. Eu quero que você entenda, é que nenhum sonho, nenhum dos planos de Deus, nenhum, pode ser frustrado. Deus não perde. E todos aqueles que trombam com Deus, desobedecem a palavra de Deus, que vão ou andam contrariamente aos princípios de Deus, se machucam. Pode ser eu, você, pode ser servo de Deus, pode ser gente que diz que é crente, evangélico. Cair. Cair não é bom, gente. Cair, você cai porque você se desequilibra. Por que você cai? Você cai porque você é frágil. Nós caímos e às vezes a queda é o sinônimo do fim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas isso não vai te alcançar. Você quer ver que não vai te alcançar? Vamos ler o Salmo juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e eu glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Junto com um grupo de 5 livros, incluindo Jó, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes, esses são chamados os livros da sabedoria. Você pega esses 5 livros da Bíblia, são livros onde há profunda sabedoria. Aliás, eu me converti, gente, lendo Provérbios. Fui na igreja, ia na escola bíblica dominical, e aí encontrei um amigo que trabalhou comigo muitos anos antes, ele pegou e me deu uma Bíblia. Havia um costume daquela igreja, a pessoa chegava,
e levantava a mão, fazendo uma aliança com Jesus, já ganhava uma Bíblia. Era uma Bíblia, o pastor usava a mesma linguagem para toda a igreja. E ele me deu essa Bíblia, essa linguagem eu nem encontro mais, acho que deve encontrar, mas uma linguagem antiga, fiel, revisada e fiel, alguma coisa assim. E ali eu comecei a ler a Bíblia, li o livro de Provérbios e me converti. Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu comecei a ler a Bíblia e falei, gente, vou para o inferno. Não tem jeito para mim. Porque a Bíblia estabeleceu um padrão e eu fui criado, gente, dentro de uma vida religiosa. Mamãe pegava a gente, os 3 filhos, nós íamos andando de casa para o colégio, num tempo muito difícil na nossa vida, parava na igreja, e ela ia lá na igreja com a gente, igreja católica, você sabe, fica aberto o dia inteiro, e levava a gente para a gente rezar, vamos rezar, Papai do Céu. A minha vida inteira, a minha infância inteira, eu não lembro de um dia que eu não saí do colégio, minha mãe não me colocou dentro da igreja. Não conhecia a Escritura, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia a Bíblia. Aí um amigo meu que é padre, na época eu era tenente, ele também tenente, eu fui me confessar, e ele falou o seguinte, toma aqui, ó. Aí me deu de penitência para eu ler do Salmo 1 até o Salmo 50. Eu devo ter feito muita besteira, porque era 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, às vezes o terço, e ele me deu essa Bíblia, e quando eu li a Bíblia toda, eu falei, pera, tem alguma coisa errada na minha fé aqui. Foi muito interessante, porque aí eu li a Bíblia, e li Provérbios, e eu falei para ele assim, capelão, a Bíblia me manda para cá, ó, e a religião me manda para lá. Ele falou assim, olha meu filho, a gente aqui não obedece a Bíblia, quer obedecer a Bíblia, vai para a igreja de crente. E foi lendo Provérbios, um livro de sabedoria que eu me converti. Eu estudando o livro de Salmos, que é um livro de sabedoria, eu tenho mais aprendido, e Deus tem falado tanto comigo, do que talvez se eu tivesse aí sentado, ouvindo e recebendo a palavra. Então receba como uma palavra do alto. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Verso 7 e verso 8 fala sobre queda, mas também fala sobre quem existe uma palavra de derrota, existe uma recompensa para uma pessoa que é ímpio. O que é isso, pastor? Ímpio é o impiedoso, aquele que não reverencia Deus, não se dobra diante de Deus, é um desobediente. A palavra de Deus diz, ele diz, não vou fazer. Esse é o ímpio. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Por quê? Porque o crente pode cair. Davi caiu. Abraão, amigo de Deus, caiu lá nas terras de Gerar. O crente, gente, não existe uma possibilidade do pecado não fazer cobrança na tua vida. O salário do pecado, gente, é morte. Todo esforço maligno é para que você desobedeça a Deus. Todo o esforço dele vai ser nesse sentido. Porque você desobedecendo, você sai debaixo das asas do Altíssimo e aí você fica vulnerável. Por isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Siga o modelo de Satanás e caia. É isso que ele quer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 12. A Bíblia vai dizer depois assim, porque eu dou ordem, tu dá ordem aos teus anjos. Quando a Bíblia fala de anjo, um anjo é um ser espiritual. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que são seres espirituais que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Existe favor de Deus que é trazido por meio de anjo. Um anjo liberta o apóstolo Pedro da prisão. Um anjo fere o arraial dos inimigos assírios
e acaba com 185 mil soldados contrários a Israel, a Judá, a Jerusalém. A Bíblia diz que esse anjo se revoltou, se rebelou, e por isso ele caiu. Então, aprenda uma coisa aqui. Não adianta nada, ou aqui não adianta nada, mas conhecer a Bíblia, gente. Alguém conheceu mais a Bíblia do que Salomão? O mais sábio dos homens. Um homem que escreveu Provérbios, ele escreveu o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes. É um homem que tinha intimidade com Deus, tinha sabedoria da palavra, mas não tinha temor de Deus. Não adianta conhecer, pastor, eu já conheço isso, mas não pratica. Então, se não há temor na sua vida, você está seguindo o modelo de Satanás. Porque Satanás conhecia a vontade de Deus, mas escolheu um caminho de desobediência. Não, isso eu sei, pastor, mas continua vivendo na desobediência. O culto de libertação, ele não afaga você. Ele não passa a mão na sua cabeça. Porque o culto de libertação quer te curar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que eu faço questão, nesse culto, de mostrar a Escritura. Você tem que conhecer que a Bíblia não é ideia do pastor, não é religião batista. Isso aqui não é uma visão batista, isso aqui é Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Tudo que eu prego aqui está escrito, não tem invenção. E quando a Bíblia diz sobre queda, Jesus, em Lucas 10:8, diz: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Por isso, que quem anda em desobediência cai. Você sabe que eu estou debaixo da cobertura do Altíssimo, eu estou na obediência, eu estou debaixo das asas, eu estou debaixo da autoridade, e é por isso que eu vejo um caindo à direita ou outro à esquerda. Desobedeça para você ver. Desobedeça. Eu tive um pastor, lógico, não meu pastor que me discipulou, mas um pastor que edificou muito a minha vida. Que no tempo assim, um pouco tempo, alguns anos depois da minha conversão, ele caiu. Alguém falou assim: o pastor fulano caiu. Era um homem que pregava em cadeia nacional, gente, que tinha uma sabedoria, que tinha assim, você via Deus na vida do sujeito. Assim, que fortaleceu a minha caminhada cristã. Mas que caiu. Ele escreveu um livro, e ele falava nesse livro sobre a síndrome de Lúcifer. O que é a síndrome, gente? É um conjunto de sintomas que vão acusar uma enfermidade. É a síndrome. Primeiro sintoma, misticismo patológico. O homem e a mulher, ele conhece tudo de Deus, ele sabe tudo de Deus, ele vê anjo, ele vê o diabo, ele vê demônio, ele sabe tudo, tem discernimento de tudo. Tudo, você fala para ele, vai lá em casa dia 4 da tarde, ele já sei, tive uma revelação, o pastor me liberou aqui, 4:4, deve ser alguma coisa aqui na Bíblia, pega o quarto evangelho, pega o 4 livros do Antigo Testamento. Tudo para ele é espiritual. E ele é o cara espiritual, ele não para em igreja, ele não se submete a pastor, ele está uma hora nessa igreja, aí amanhã ele vai. Gente, a gente não fica para sempre. Eu sei o que é ser obediente. Eu congreguei em 2 igrejas na minha vida. A igreja que eu me converti é essa aqui. Tem gente que não... Primeira futucadinha que dá, ele não volta mais nesse culto. Se mexe na ferida da pessoa. Se mexe ali aonde machuca. Ele fala, não, eu não gosto desse pastor. Não é que você não gosta desse pastor. Você rejeita a palavra de Deus. Quando Samuel, o profeta, o juiz, ele fala para Deus, Deus, esse povo me mandou embora, não te queremos mais, Samuel. Deus fala, eles não te rejeitaram a ti, Samuel, eles rejeitaram a mim como Deus. Eles querem um rei, então eles vão ter um rei, eles vão aprender o que é bom, ser dominado por gente, porque enquanto eu sou Deus, olha, caio antes na mão de Deus que é misericordioso, diz Davi, do que dos homens. Então eu quero que você entenda que existe sintoma para a pessoa cair.
E esse é o primeiro. O segundo é a incapacidade de aceitar qualquer governo. Ele participa de uma igreja, a igreja machuca a gente, ovelha morde pastor, pastor fere ovelha, fere. Existem limitações, existem situações que você não atende à carência, à necessidade, enfim. Você frustra, você decepciona. Ele fala assim, eu não acredito mais em pastor, não gosto de pastor. Não me venha com essa história de pastor. Agora eu só obedeço a Jesus, pronto. Aí é a desculpa que a pessoa dá para fazer o que quiser da vida dela. Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço a Escritura, eu faço do meu jeito. E aí vem o terceiro sintoma, que é reboque da segunda. Difama a autoridade superior. A pessoa que mais fala mal de crente é o ex-crente. A pessoa que mais agride crente é o ex-crente. É impressionante. É aquele que divulga a mensagem, fala no corredor, se faz de crente, mas ele difama a autoridade. Você está vendo que ele está caindo? Quarto, uma insatisfação destrutiva. Murmuração. Reclama, 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 só vê problema, não consegue ver nada de bom. Eu fui no culto e eu louvei mais ali, o pessoa que escreveu lá o cântico trocou um SS por um C cedilha. Ele não louvou, ele não adorou, ele ficou preocupado com o português, com a ortografia. Uma insatisfação que vai destruindo. Só reclama do filho, só reclama da mulher, só reclama do marido. Todo mundo é ruim porque ele é apenas o máximo. Porque ele só é que presta. Só a maneira como ele enxerga, ele que é o bom, ele que é o entendido, ele que conhece. E por último, as suas palavras vão promover só ele mesmo. O problema de Satanás é que ele se acha. Ele se acha. Ele olhou para ele mesmo e falou assim, não, a razão de Deus ser Deus é porque eu sou o cara aqui, eu sou a estrela da manhã, que eu sou Lúcifer. Ele se coloca como alguém sobre todos os anjos e diz, a razão da vitória de Deus sou eu. A razão porque o meu chefe prospera é o meu trabalho. Se não fosse eu, ele não ia ser ninguém. Eu sou o gerente, eu sou o diretor. Eu sou o presidente da empresa dele. A razão porque o meu marido chegou onde chegou é porque eu sou. Meu marido não, minha esposa, você é o marido. Você está entendendo? Os ímpios, queridos, cairão. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel, capítulo 1, verso 27, fala de um camarada. A Bíblia diz que ele era forte como os leões, ágeis como as águias. Sabe quem era? Saul e Jonatas, seu filho. Eles morrem, eles caem, os valentes, os poderosos. Eles caem. Por quê? Porque ficam ensimesmados e acham, não, eu é que estou certo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tira dele e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, pof, com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. 1 Samuel 17, 49, 50. Por que aquele gigante perdeu? Gente, o sujeito tinha quase 3 metros de altura, 2,90 metros. E Davi era um menino de 14 anos. A soberba precede a ruína. 1000 cairão ao teu lado. O pastor Ilquias Paim, ele é um pastor muito conhecido aqui, inclusive da igreja. Ele conta pra gente que uma vez ele tinha que pegar alguém na rodoviária, no aeroporto. Eu não lembro ao certo, mas ele conta que falava para assim, pastor, tem uma pessoa possessa de um espírito imundo, está endemoniada, e passa aqui, ele ligou, estou indo lá rapidinho resolver um problema. É rapidinho, eu vou lá e já volto. Gente, ele conta que ele esqueceu a pessoa no aeroporto, na rodoviária, porque ele não conseguia expulsar o demônio de jeito nenhum.
E ele conta como testemunho dele, soberba. Eu posso sozinho, eu posso fazer. Aí você cai. O interessante é que esse autor do livro Síndrome de Lúcifer, ele caiu justamente naquilo que a gente escreveu. É por isso que é tão difícil a gente pregar. Tem temas que eu prego e falo assim, mas Deus, olha o povo que caiu aqui nesse pecado. Só quer que eu pregue sobre isso. E eu clamo pela misericórdia de Deus. Se o diabo quer usar um pai de família, um crente, um pastor, um líder, para fazer um escândalo. Porque aí ele derruba um monte junto. Os fracos caem todos juntos. Caindo do alto. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. É o versículo, Provérbios 16, 18. É esse que eu falo toda hora. A soberba precede a ruína. Eu vou ganhar. Não, primeiro você entra em campo, se esforça, depois você vai ganhar. Quando o apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo, primeira carta, capítulo 3, verso 6, ele diz que o pastor ele não pode ser recém-convertido, o líder, o bispo, ele está falando do bispo, ele não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Por que as pessoas caem? Orgulho. Eu já conheço tudo isso, pastor. A questão não é conhecer. A questão é viver isso. Ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido como caíram os poderosos. Eu no meu trabalho, sabe que tipo de gente, eu trabalhei, vocês sabem disso, 30 anos na Força Aérea. Sabe que tipo de gente que cai de avião? Os melhores pilotos. Um colega de turma, na época nós cadetes e o irmão dele capitão. E aí nossos aviões muito antigos, os americanos vieram fazer uma manobra conosco, lá no Nordeste. E os aviões, a aviônica do avião, a engenharia do avião, ela não permite algumas manobras para um tipo de aeronave. Por exemplo, você não vai pegar um Boeing, que é para passageiro, que levanta, decola e pousa, para fazer uma manobra de um loop, um 8 preguiçoso, um tunô. São manobras. Por quê? Porque a estrutura do avião entra em fadiga, você perde a asa do avião. E esse capitão era o melhor piloto, o primeiro colocado da turma, o cara que mais estudou. E aí, na hora do almoço, falou assim, o fulano faz uma manobra, a gente chama de stall de badalo. Então, um avião vem e o outro vem perseguindo. Então, o que ele faz? Ele leva o avião a perder a sustentação, faz que nem um badalo assim. Ele cai. E aquele avião que estava perseguindo, passa ele. Então, ele consegue fugir e depois ele dá motor de novo e recupera. E os americanos falam, isso é impossível. Não, mas eu já fiz, é impossível, faça tal altitude. Conclusão. O que aconteceu com o melhor piloto? Morreu. Quem é que morre afogado? Quem sabe nadar. Quem não sabe nadar não vai nem entrar na água. Quando você entra no barco, já pega o colete salva-vida e bota aqui, eu quero segurar mais um. Gente, quem se machuca é orgulhoso. Quem cai ao teu lado é o orgulhoso. Destino dos ímpios é a derrota. Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Para aqui, gente. Sabe o que é herança, gente? Gente, é duro ter Deus por inimigo, gente. É duro. Mas ele constrói isso aqui na vida dele. Esta é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia se sepultará aqueles que lhe sobreviverem. As suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó e roupas como barro, amontoe, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Jó 27, 13, 18. Isso aqui é o destino do ímpio. Ímpio
não pratica impiedade, incrédulo, descrente, perverso, aquele que despreza Deus, que despreza o conhecimento de Deus, que não reverencia Deus, que age em contravenção às ordens de Deus, que não tem temor de Deus, que anda em trevas. E a diferença entre o justo e o ímpio, querido, não é só real, ela é absoluta. Aqui eu quero parar para você entender isso. O mundo, a religião, inclusive, pensa o seguinte: não há ninguém que seja totalmente bom que não tenha algo mal. Não há ninguém que seja mal que não tenha algo bom. Eu vou falar uma coisa para você que é mãe e pai e tem filho criança. Toda vez que sai um filme para criança, eu vou ver. E sai um filme perverso infantil, chamado Malévola. Você conhece a história? É a história da Bela Adormecida. Ela é amaldiçoada, quando ela completa uma idade, ela cai em sono profundo. É um pacto de sangue mesmo. Ela encosta o dedo, ela fere a mão, entra num sono profundo. E tem uma bruxa má. Mas ela não é tão má. A Malévola é boa e vive num mundo onde ela faz bondade. E a Malévola começa a gostar da princesa amaldiçoada, que ela mesma amaldiçoou. E ela faz de tudo para quê? Para que um príncipe, ela leva o príncipe para dentro do lugar onde a princesa está adormecida. O príncipe beija ela, mas ela não desperta do sono. Aí a inversão do filme. Adivinha quem você acha que o autor colocou para beijar a menininha e despertá-la do sono? Quem? A bruxa. Eles conseguiram transformar a figura de um ser maligno, perverso, que invoca poderes de trevas, que faz feitiçaria e bruxaria, como alguém bom. Detalhe: estão vendendo os bonequinhos da Malévola para você levar para dentro de casa e dar para o teu filho. Aquilo que sempre foi do mal, ele distorce. Por quê? Não há ninguém, essa é a mentira. Não há ninguém que seja completamente bom que não tenha algo mal. Não há ninguém que seja completamente mal que não tenha algo bom, ou seja, relativizou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que justo e ímpio são valores absolutos. Ou você é justo, ou você é ímpio. A Bíblia não fala assim: espera aí, que eu vou pensar, quando você morrer, eu vou levar você para o purgatório. Isso não existe. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus purgou os nossos pecados. Ou Jesus te purificou, ou você não é purificado. Ou você é ímpio, ou você é justo. Pastor, mas eu não sou perfeito. Aí é que você se engana. Quando você faz uma aliança com Jesus, você é justificado. E é por isso que a Bíblia diz em Isaías que as vossas justiças próprias são trapos de imundícia. Você não pode se entender justo por aquilo que você faz. Você é justo porque Jesus te salvou. Ele pagou a conta. Ele te justificou. Ele te salvou. E é por isso que você é chamado de justo. E é por isso que quando Tiago fala no capítulo 5, a oração do justo é poderosa e eficaz. Querido, você tem que crer naquilo que a Bíblia diz que é poderosa. A tua oração é poderosa e eficaz. Não porque você é perfeito, porque ninguém é. Há um só perfeito, que é Jesus. Mas justificou aquele que crê. Você consegue entender isso? Se você tem uma aliança com Jesus, você é justo. Porque o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Brotam os ímpios como a erva. Você vai encontrar um monte deles. Florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Eu nem vou falar, eu vou deixar para falar de inferno no final do ano. Doutrina de inferno, gente. Sabe quem prega? Não é apóstolo Pedro, não é apóstolo Paulo, não é Tiago. Quem fala sobre inferno é Jesus. Jesus é que fala sobre o inferno.
Ai, pastor, vira essa boca para lá. Não viro, não. Eu vou ensinar vocês sobre isso. Porque o inferno tem que deixar de ser piada. Porque quando se fala em inferno, um inferno brasileiro. Inferno não é piada não, gente. Lá haverá pranto e ranger de dentes eternos. Há um inferno aqui na terra, mas não é mesmo. Aqui você escapa. No inferno você não escapa, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3,18 diz que há diferença. E que não é só que Deus vê a diferença, diz que você, eu vou ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Que são definições e diferenças daqueles que andam com Deus e os que andam contra Deus. Gênesis 3,15, o descendente da mulher, o descendente da serpente. Malaquias 3,18, que serve a Deus, o que não serve. Trigo e palha em Mateus 13. Filhos do reino e filhos do maligno em Mateus 13. Vaso de misericórdia e vaso de ira em Romanos 9, 22 e 24. O justo cai, mas se levanta. Gente, o justo pode cair? Pode. Eis que o justo é punido na terra. Quanto mais o ímpio e o pecador. Não está falando de algo que vai vir depois, não. Está falando de agora. Provérbios 11, 31. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24, 16, 17. Pastor, eu caí. Amém, irmão. Caiu? Então levanta. Confessa teu pecado. Confessa. O sangue de Jesus vai te purificar. Pecado na vida do crente. Não, eu clamo no sangue de Jesus. Para com essa bobagem. Desculpa que eu não estou zangado com você, não. Essa expressão que me irrita. O sangue de Jesus não é autorização para você pecar. Não, eu peco, depois eu vou lá e me arrependo. Eu peco, depois eu vou lá e me arrependo. Peça socorro para o pastor, peça socorro para mim, pastor Sebastião, pastor Henrique, pastor Marco, pastor Maurício. Você está precisando de libertação. O sangue de Jesus não é aquele negócio, não, eu fui lá e tomei um traguinho e agora eu vou pedir perdão. Não é isso, gente. Não é isso. Isso é uma história maligna, que quer manter você cativo no pecado. O pecado na vida do crente, segura essa aí, é um acidente. O pecado na vida do crente não é uma realidade que dura a vida inteira, gente. É um acidente. O justo pode cair 7 vezes. Deus vai levantar ele. O ímpio continua nele. Pastor, eu estou precisando de ajuda. Então peça ajuda porque a gente vai te socorrer. O que não falta hoje é gente nessa igreja para socorrer você. Os olhos do Senhor, vamos ver a recompensa, o galardão. Galardão é recompensa. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Essa palavra mexeu comigo demais. Mas a oração do justo agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Provérbios 15, 3 a 9. Você já imaginou você ser um Caim? Caim trouxe uma oferta e Deus não aceitou. Coré, Datã e Abirão trouxeram oferta de incenso, Deus não aceitou. Ananias e Safira trouxeram oferta e Deus não aceitou. Quando trouxeres oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, querido, vai lá e pede perdão. É algo que eu aprendi. Isso tem que ser aprendido. Deixa de ser orgulhoso. Vai lá e pede perdão. Eu peço perdão. Me perdoa. É verdade. Você tem razão. Eu não vou fazer mais. Eu nem sabia. Eu nem imaginei que ia te ferir. Entenda que sabe o que é não ter o seu sacrifício recebido por Deus? Sabe o que é ter a sua oração e Deus nem dá bola para ela? É por isso que o homem tem que converter o coração dele ao Senhor. Não falo com Deus do meu jeito, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não, querido.
você precisa ter o critério de Deus. Pastor, quanto mais eu oro, mais fantasma me aparece. É isso aí mesmo. Porque você quer fazer do teu jeito e não no jeito de Deus. É por isso que o sacrifício não é aceito. Não pratica a piedade, mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão retribuição pelo que fizeram as suas mãos, Isaías 3:1. Comerá do fruto da sua maldade, fartar-se-á da própria impiedade, Provérbios 1:3. Eles semeiam vento e colhem tempestade, Oséias 8:7. Gente, você sabe por que Ló não morreu? Você faz ideia a diferença entre justo e ímpio? Abraão, ele ora assim para Deus: Deus, castigará tu, o justo com o ímpio? Quer dizer que se lá na cidade de Sodoma e Gomorra tiverem 50 justos, você vai matar o ímpio com o justo? Deus diz: não, eu não vou matar por causa de 50. E ele começa a perguntar 45, 30, 20, ele para em 10. Se tiverem 10 justos no meio daquela cidade lá, que tem milhares de pessoas, você vai castigar. Querido, sabe por que tem muita gente aqui ainda que está viva? Sabe por que teu filho está vivo? Por que teu marido, tua esposa está viva? Sabe por que você está vivo? Porque tem um justo clamando por você. Eu tenho uma prima, não queria nem saber falar de Jesus. Eu tinha minha religião, para que Jesus? Eu já tenho Jesus. E vivia do jeito que eu queria. E essa prima, que foi a primeira que se converteu na minha família, depois de 10 anos que eu me converti, ela liga para mim e fala assim: eu orava para você de joelhos do Rio de Janeiro, eu levantava a minha mão e falava: salvo meu primo, meu Deus. Se você entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos, você vai deixar de ter a vida de oração relaxada que você tem. Sério, gente. Sério mesmo. Quanto a mim, no esconderijo não há por que invejar o ímpio. Às vezes você não olha para o ímpio e fala assim: mas Deus, o cara nem é crente, é milionário. Você não fala isso? Eu aqui carregando essa enfermidade, essa minha sogra, esse meu problema, esse meu trabalho. Olha, até a sogra do ímpio é gente boa. Vem cá, só eu que pensei isso? Só eu que pensei isso? Tudo na vida do não crente está indo certo, está indo bem. Querido, não inveje o ímpio. Ele vai bater a 350 km por hora, assim, ó, de frente no muro de concreto. Vai. Deus não deixa barato. Sabe por quê? Porque Deus quer que o ímpio se converta. Desejaria eu, de alguma maneira, a morte do que morre, diz o Senhor. Antes, não desejo que o ímpio se converta da sua impiedade e viva. O que Deus quer é a conversão. O sangue de Jesus foi para todo mundo, para o mal e para o bom. É por isso que o mal na cruz é salvo. O ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E foi salvo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E teve um monte de religioso que não entrou no reino. Em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos fariseus, de forma alguma herdarei o reino dos céus. Vocês estão entendendo isso? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, escorregou. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Salmo 73, 2 e 3. Eu já vi gente chegar assim: pastor, eu não quero saber de Deus, eu vou para o mundão. É uma escolha. Deus não amarra você. Mas você vai cair. Vai cair. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar do justo. Provérbios 3, 33. Você sabe o que é a maldição do Senhor, querido? Você sabe o que é um juízo de maldição sobre a casa do ímpio?
nada vai dar certo. Ele começa bem e perde tudo. Ele começa um romance, naufraga. Ele começa um trabalho novo, vai à falência. Ele ganha muito dinheiro e perde muito mais dinheiro ainda. Ele ganha 1 milhão e fica devendo 100. Maldição, aprisionamento, não prosperidade. 2 caminhos, 2 destinos para a gente acabar, para você entender por que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 2, e esse salmo vai embora até o verso 5, e vai dizer: será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá suas folhas no tempo certo, que dá o seu fruto. Existe princípio para você ser feliz. É isso que ele... Bem-aventurado é feliz. Pastor, por que eu não sou feliz? Porque existe um caminho de felicidade. Se você ousar tropeçar para um lado ou para o outro, você vai chorar. Você pode ser crente ou não crente. Você vai chorar. A palavra de Deus é assim, não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não adota seus planos nem seu padrão de vida. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede, se destrói. Não é que Deus está falando, eu vou te destruir. Você está se destruindo. Você está arrasando tua família. Você está arrasando tua própria vida. Quando você resolve andar no plano maligno. Tive uma ideia fantástica. Eu tive uma maneira da gente pegar um atalho. Querido, não existe nenhuma maneira, nenhuma forma de você viver em pecado e sair ileso disso. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque é um princípio, é uma lei espiritual, como a lei da gravidade. A lei da gravidade joga o pesado para o chão. Está aqui, não tem jeito, você vai cair. É uma lei. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Existe uma lei de semeadura e de colheita. Você vai colher. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não imita os caminhos, nem age como eles. Eu não vou imitá-los, eu não vou tomá-los como exemplo da minha vida, mas eles não me ouviram, não me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Jeremias 7,24 está dizendo o seguinte, que o homem vira caranguejo. Tudo dá errado. Ele começa a andar para trás, andar para trás, andar para trás, andar para trás. Eu vou imitando. O meu amigo faz. Eu não sou pior do que o meu amigo, que o meu vizinho. Eu até conheço gente que é crente que faz igual. Você vai andar para trás, querido. Não anda para frente. Anda para trás. Por quê? Porque fica no conselho. Sabe o que é um mau conselho? Vocês lembram de Roboão, filho de Salomão? Ele pega um conselho. De quem? De gente que não podia aconselhar. Destrói tudo que o pai construiu. Joga fora tudo que o pai construiu. Aminon pega o conselho de um amigo. Estou apaixonado. Por quem? Pela minha irmã. Rapaz, é tua minha irmã. Vai lá pedir para o rei. Ah, não vou pedir porque eles vão me dizer não. Isso eu nem vou pedir para Deus. Nem vou pedir. Eu já sei que Deus não estraga prazeres. Eu já sei que Deus vai dizer não mesmo. Então eu vou ficar com ele, vou arrumar essa mulher nova. E aí depois eu peço para Deus abençoar. Não é assim. Mas não é mesmo. Se você não chama Deus no princípio, Deus não vai estar nem no meio nem no fim. Porque Deus não abençoa a mentira. Deus não é verdade. A palavra de Deus não é verdade. 3 e último. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não acompanha os ímpios para planejar, promover
e praticar o mal. Eu não me embolo, ou como diria o Capitão Nascimento, não é o Capitão Nascimento que fala isso? Eu não me misturo com um traficante, ele não fala isso? Ele não fala mais, é uma coisa assim no filme Tropa de Elite. É isso aí, gente. Ou você vai ser autoridade, ou você vai se contaminar. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Salmo 26, 4 e 5. Tem gente que, se você se aconselhar, ele vai te levar para o mal. Ímpio não conhece o princípio, vai querer que você siga as obras más dele. Qual é o destino então? É derrota. Vocês entenderam como é que você fica em pé e 1000 vão cair de um lado e 10.000 do outro lado e não vai atingir você? Mas você vai ver. É quando você escolhe a obediência. E hoje você pode escolher isso. Quero orar por você. Quero orar por sua vida, quero orar pela sua família. Eu quero orar pelas suas escolhas. Eu quero orar pelo seu passado. Eu quero orar pelo seu presente. Eu quero orar pelo seu futuro. Todos nós aqui. Não tem nenhum crente maduro. Não tem nenhum crente sério que possa dizer assim, não, eu nunca caí num conselho desse. Todo mundo aqui já caiu. E nós estamos de pé porque o Senhor teve misericórdia de nós. Misericórdia. Pastor Sebastião, só pode orar? Esse é o lugar de recomeço. Jesus disse, quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Que bom que a gente tem Jesus. Que bom que a gente pode confiar nele. Feche seus olhos, coloque as suas mãos para frente assim. Senhor, o Senhor é Deus, o Deus de amor, Deus de toda graça, Deus de misericórdia, o Deus que decidiu amar o homem, mesmo nas suas profundezas de pecado. O Senhor decidiu amar o homem na sua rebeldia. O Senhor decidiu amá-lo na sua intransigência, Senhor, nas suas escolhas erradas, nos seus enganos. E o Senhor é o único em Cristo que tem poder para restaurar o homem. O Senhor é o único que tem poder para trazer a vida de volta. Por isso eu quero pedir, Senhor, derrame uma unção de arrependimento aqui neste lugar. Porque a vida que o Senhor tem jamais poderá ser experimentada sem o verdadeiro arrependimento. Senhor, que não haja simplesmente uma concordância que pecamos, mas que haja arrependimento produzido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E cada um se renda aos pés da cruz, receba de Ti graça, receba de Ti perdão, receba de Ti uma nova chance. Faça isso, Senhor. Nós abençoamos essas vidas que estão aqui no Teu altar. Cada um, o Senhor é o único que conhece, nem elas mesmas conhecem a dimensão de seus erros, de seus pecados, de suas escolhas, de suas palavras. Não, elas não conhecem, mas o Senhor é Deus, o Senhor conhece. E o Senhor tem o poder de anular essas palavras, de anular essas escolhas, de anular, ó Deus, todas as consequências dessas escolhas. Porque Jesus morreu. E o Senhor pode reverter esses quadros. Nós abençoamos cada uma dessas vidas, Pai. E nós declaramos, Pai, que o Teu Espírito, nós cremos nisso, que o Teu Espírito está levantando, Senhor. Está trazendo de volta o temor, está trazendo de volta a alegria, está trazendo de volta a esperança, está trazendo de volta a cura nesses corações. Cura, Senhor, quebra toda a fortaleza.
Nós abençoamos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém.